Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 6 e hoje nós vamos aprender sobre templates. Já estou aqui com um projeto, estou utilizando o meu primeiro projeto, que foi o que nós vimos na aula passada. Eu estou com o comando npm start, que também está rodando e vai ficar atualizando aqui o browser toda vez que a gente fizer mudanças no nosso projeto. Para essa aula, eu vou criar um outro módulo dentro desse projeto para a gente poder explorar a parte de templates, componentes e serviços. Então aqui dentro do diretório app, eu vou criar um novo arquivo. Vou criar esse arquivo dentro de um diretório chamado cursos, e o meu arquivo vai se chamar cursos.component.ts. Aqui eu vou criar um componente chamado cursos. Então, primeira coisa, export class cursos component, e aqui o corpo da minha classe. Para isso eu também vou precisar, então esse foi o C de criar classe. Agora nós vamos para o I de import. Aqui na primeira linha eu vou fazer o import do component, que vai ser o decorator, e essa classe está dentro do pacote Angular/core. E aqui agora eu posso decorar essa classe com component para a gente poder utilizar. O próximo passo então é a gente melhorar essa classe, então eu vou passar aqui um selector, pode ser cursos lista ou lista cursos, então eu vou botar aqui ó, cursos lista. Sempre que vocês forem criarem componentes, tentem sempre colocar não apenas cursos, mas cursos lista, cursos formulário, algo que identifique melhor a tag que a gente está criando. E aqui também vai ter o template. Agora nós vamos focar na parte do template. Não sei se vocês repararam, mas, por exemplo, aqui no nosso primeiro componente, a gente criou o template com aspas simples. String no JavaScript a gente pode representar com aspas simples. Só que aqui dentro do app.component vocês podem ver que não é mais aspas simples, é uma crase. E essa crase nós temos a string em quebras de linha. Isso aqui na verdade faz parte de uma das funcionalidades novas do ECMAScript 2015, o famoso ES6. Então aqui tanto faz, por exemplo, vocês podem utilizar aspas simples. Caso isso daqui, por exemplo, eu vou colocar apenas um parágrafo. Se for um template simples como um olá, tudo bem, a gente utiliza aspas simples. Agora, se o nosso template começar a ficar um pouco maior, e aqui a gente pode colocar o nosso código HTML. Então, por exemplo, olá. Só para a gente poder ver esse template aqui sendo renderizado no browser, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aqui para o App Component e nós vamos utilizar essa tag. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, só para evitar erros, é copiar o cursos lista. Então, aqui vai ficar cursos lista, e eu também preciso fechar essa tag. Não vai ter nada dentro dela. Também preciso importar, então aqui embaixo eu vou colocar esse import. Como está em pacote diferente, eu vou colocar numa outra linha. Então aqui vai ser a mesma coisa, ponto barra, para fazer referência aqui no app. E aí sim, cursos/cursos.component. E aqui um ponto e vírgula. E já que esses cursos component também é uma diretiva, como a gente aprendeu na aula passada, né? A gente precisa passar aqui também no directives. Nós temos o nosso novo componente sendo renderizado no browser. Agora, o que o componente e o template podem fazer pela gente? Como é que nós podemos passar? Porque até agora a gente trabalhou apenas com pequenos exemplos, né? Até mesmo dentro do meu primeiro component, foi sempre código fixo no nosso template. Só que quando a gente vai fazer um sistema, ele é dinâmico, nós queremos mostrar dados dinâmicos, dados que possivelmente
vão ser enviados de um back-end aqui para o Angular, para a gente poder mostrar esses dados da tela. E é claro que esse back-end pode ser em Node, pode ser em Java, PHP, .NET, enfim. O que nós podemos fazer então, e esse vai ser o exemplo mais simples que nós podemos ter entre componente e template, é utilizar um conceito chamado de interpolação, interpolation. O que nós vamos fazer aqui então? Eu vou declarar uma variável chamada nome, e aqui, por exemplo, eu vou colocar o meu nome. Como é que eu faço para poder mostrar esse nome aqui no meu HTML? Meu nome é, e aqui sim nós vamos inserir essa variável nome. Será que eu preciso, por exemplo, fazer um document.getElement como a gente fazia lá no jQuery ou com o JavaScript puro? Não tem necessidade. Para a gente poder mostrar essa variável, o conteúdo dessa variável nome aqui no nosso HTML, nós vamos abrir chaves 2 vezes e nós também vamos fechar as chaves 2 vezes. E aqui dentro eu simplesmente coloco a minha variável. Ctrl S para poder salvar. E aqui sim nós temos a variável nome, o conteúdo da variável nome sendo mostrado na tela. Deixa eu modificar aqui para um H3 para ficar um pouco melhor para a gente ver. Nós temos aqui, isso é chamado de interpolação. Nós vamos ver na próxima aula, se eu não me engano, a parte de data binding. Nós vamos iniciar já o assunto de data binding. E a gente vai aprender que a interpolação é uma forma de data binding. Depois a gente aprende com mais profundidade sobre esse assunto. E é claro, aqui nós estamos falando de uma variável que é string. Essa variável também ela pode ser de um tipo mais complexo, por exemplo. Eu vou colocar aqui cursos. E os cursos, eu vou passar alguns cursos que tem lá no meu portal. Então, por exemplo, tem curso de Java e tem curso de XJS também. Então, coloquei aqui um array cursos. Como é que eu vou fazer para poder mostrar esses cursos aqui na tela? Eu quero iterar esses cursos e colocar eles, por exemplo, dentro de uma lista. Como é uma lista, o L e cada item da lista vai ser um LI. Abre e fecha as tags, só para não correr o risco de nenhum erro. Vocês podem ver que aqui já tem um pontinho na tela, mas não tem nada escrito. Então, como é que nós vamos fazer para iterar esses cursos e mostrar cada nome desse curso aqui na lista? Para isso, nós utilizamos diretivas. O Angular 1 também tinha essa funcionalidade de se utilizar diretivas. Com as diretivas, nós modificamos o comportamento do DOM, nós vamos modificar o DOM com elas. E existem diversos tipos de diretivas, nós temos for, nós temos if, nós temos switch case, enfim, existiam várias diretivas e essas diretivas também foram trazidas para o Angular 2. Para a gente utilizar, por exemplo, um for, uma espécie de for each, nós utilizamos a diretiva ngFor. Para utilizar essa diretiva aqui no Angular 2, nós vamos utilizar um asterisco, ngFor, e aqui sim eu vou colocar a minha expressão. Nós vamos ter uma aula depois só para explicar o porquê desse asterisco. Esse asterisco, na verdade, ele é um sugar syntax, ou seja, ele é um facilitador, é uma maneira mais fácil da gente escrever a sintaxe para essa diretiva. Aqui então nós vamos declarar uma variável local, que tem o escopo aqui para minha tag LI. Para a gente declarar variável aqui, nós usamos o let. Então, eu vou criar uma variável local chamada curso de, então, of cursos, que é o nome dessa variável aqui. É esse conteúdo aqui. Por que não colocar um var? Por que não somente deixar o curso? Isso aqui foi uma mudança do Angular 2. Então, o Angular 2 não adianta você botar um var, não adianta você deixar sem nada. A gente precisa colocar aqui um let. Para quem ainda não se atualizou com o ECMAScript 2015, fazendo um pequeno parênteses, no JavaScript comum, no JavaScript Vanilla, a gente declara, por exemplo, uma variável curso assim. Só que utilizando esse var pode causar diversos problemas. Tem várias coisas que nós chamamos de as partes ruins do JavaScript.
E uma forma de acertar isso no ECMAScript 2015, no ES6, foi trocar o var pelo let. Então, o let é uma forma nova da gente poder declarar variáveis, que garante o escopo de variável, enfim, várias outras coisas muito bacanas. Vocês podem fazer uma pesquisa por ES6 ou ECMAScript 2015, ES 2015, por let e const, para vocês aprenderem um pouco mais sobre isso. Então, ok, nós temos aqui o nosso ngFor. Como é que nós vamos imprimir? Vocês podem ver que tem 3 pontinhos, nós temos 3 informações aqui dentro do nosso array. Como é que nós vamos imprimir essa variável aqui agora? É também através do uso de interpolation. Então aqui, curso, vai imprimir aqui então Angular, Java e Next.js. Só para mudar aqui, nome portal. Aqui eu posso colocar nome portal, posso deixar sem nada aqui também, só para ficar um pouco mais bonito. Com isso, nós podemos ver o poder que os templates têm. Para o pessoal que está vindo do Angular 1, esse código que a gente acabou de fazer agora, ele é uma junção do template do Angular 1 com o controller do Angular 1 com o escopo do Angular 1. Uma outra informação importante aqui pra gente é que esse template está pequenininho. Nosso código HTML ele está pequeno, então tudo bem deixar aqui dentro do próprio componente. Mas depois, à medida que a nossa aplicação for crescendo e o nosso código HTML do componente for crescendo também, dar manutenção nisso daqui não é muito legal. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos também criar um arquivo HTML separado e depois referenciar esse HTML aqui dentro do nosso componente. Como é que nós vamos criar esse HTML? Dentro do diretório cursos, que é o nosso módulo, nós vamos criar um novo arquivo que vai se chamar cursos.component. Então, nós temos o mesmo nome do nosso arquivo TypeScript, porém, a extensão aqui não é TS de TypeScript, é o próprio HTML. E aqui nós podemos pegar tudo que está dentro desse template, passar aqui para o nosso HTML, vou salvar, e aqui vou comentar, que é só para a gente não perder esse histórico. A configuração que nós vamos utilizar aqui dentro do Decorator Component é o template URL. E aqui nós vamos fazer apenas referência a cursos.component.html. Vocês podem ver que não está renderizando o conteúdo aqui pra gente. O porquê disso? Existe um pequeno problema na versão do Release Candidate do Angular 2, que ele não consegue achar esse arquivo aqui. Para isso, nós precisamos passar uma outra configuração aqui para o nosso Decorator Component, que é o Module ID. Esse Module ID, nós simplesmente referenciamos o module.id. Esse module.id, quem vai tomar conta disso, quem vai fazer essa atribuição do ID do módulo é o próprio System.js. Então, sempre quando a gente referenciar uma URL de template, nós temos que adicionar esse carinha aqui. Senão, fica meio perdido na hora de carregar todas as informações. Por hoje é só. Na próxima aula nós vamos aprender sobre serviços e injeção de dependência e como a gente pode modificar a nossa classe Cursos Component para ficar mais elegante. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Material de apoio, cadastro gratuito em loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!